Olá, está começando mais um Café, Giz e Conversa. Eu sou a Fátima. E eu sou a Raquel. Hoje nós vamos conhecer um espaço em Barueri, que é um verdadeiro laboratório de criatividade, com mão na massa, arte e muita imaginação. Roda a vinheta, diretor! E o nosso bate-papo de hoje é daqueles que enche o nosso coração, enche o coração de qualquer mãe, pai e qualquer educador. Hoje nós vamos falar sobre linhas, cores, afeto e sobre a infância, a criatividade, o protagonismo e o acolhimento. E para isso, nossa convidada de hoje é a Paloma de Oliveira, gente. Ela é professora e a mente criativa por trás do Ateliê Inventare. Seja muito bem-vinda, Paloma, ao nosso espaço. Né? Hoje eu e a Fátima, a gente falou, a gente vai sentar porque a gente vai aprender sobre isso, né? Então, a Paloma é atelierista, né, do Inventare. Então, seja muito bem-vinda, Paloma. Muito obrigada, meninas. É um grande prazer estar aqui. É lindo ver isso que vocês estão fazendo. Acho que a educação precisa de pessoas como vocês, né, que dão voz e que dão espaço para que outros educadores possam ter voz também, mas que principalmente que a gente possa revolucionar, porque o mundo vai ser transformado através das pessoas, né, e a formação vem aí da base da educação infantil. Então, estou muito feliz de estar aqui. A gente está muito feliz, Paloma. E para a gente começar, conta um pouco da sua trajetória. Como que a sua formação como professora te levou a criar um ateliê Inventare, né? Como surgiu esse projeto? Qual o principal objetivo dele? E explicar também para o pessoal o que é ser um atelierista, né? Que a gente está bem curioso para saber o que é essa função, viu, gente? Bom, eu venho da pedagogia, de fato. Confesso que tentei fugir muito. Né? Tenho uma mãe pedagoga, diretora, e a gente sabe que é uma profissão, né, desafiadora, não tem o devido reconhecimento, a valorização. Então, por muito tempo eu tentei fugir dela, mas não tem jeito. Quando eu sinto que é uma profissão que nos escolhe, né? Então, eu escolhi fazer a pedagogia. Comecei trabalhando por um tempo numa escola pública, né, de Barueri. Fiquei durante um ano e meio em uma maternal. E aí tive a oportunidade, na faculdade ainda, de conhecer um pouco sobre Reggio Emília. Né? Reggio, para quem não conhece, é uma cidade na Itália e que tem todo um histórico de uma transformação que foi feita através das pessoas, dos moradores daquela cidade, pensando de fato nesse cenário pós-guerra, né? Como que eles poderiam reerguer aquela cidade e transformar para que tudo fosse diferente. E eles pensaram que como era para ser essa diferença? Na educação. Ai, que lindo. Então eles criaram todo um conceito, toda uma forma de se fazer a educação e hoje é uma grande referência e tem esse trabalho, né, com a arte, com o ateliê. Então eu conheci e tive a oportunidade de ir para uma escola que fica aqui em Barueri também, que tem um trabalho muito inspirado nessa pedagogia. Né, porque a gente fala que essa questão de Reggio não é uma abordagem, né, essa questão de Reggio não é uma metodologia, é uma abordagem. Né, tem toda uma coisa, um estudo, um aprofundamento, não é uma coisa que você consegue só aprender e replicar, ela está em constante transformação. Então essa escola tem uma inspiração em Reggio, também na abordagem de Amy Pickler, né, pensando nos bebês e na primeiríssima infância, e foi quando eu comecei a me apaixonar por esse trabalho. E aí fui me aprofundando mais nesses estudos. Fiz uma pós-graduação em antropologia das infâncias. Então todo esse estudo de como são as infâncias, né? Não existe um jeito de se fazer a infância, de se viver esse tempo. E a gente olha para a criança naquilo que está dentro dela e em todo o histórico que ela tem na sua trajetória, né? Do seu entorno. Então foi desse período. E eu, dentro da pós, a gente tinha um projeto que a gente precisava fazer, né, de encerramento ali do curso, e a gente precisava ter um tempo de escuta com as crianças e criar algo. Era algo muito assim, em algum momento você vai sentir,
E eu ficava assim, o que eu vou sentir, né? Como que é isso, né? Vai De ser uma sentir. voz, né? E eu lembro que eu escolhi observar as crianças dentro do contexto do brincar. Então eu fui no Parque Vila Lobos. Eu andava assim, o caderninho, anotando o tempo inteiro, rascunhando e pensando, né? Ai, alguma coisa vai me chamar. E aí, depois de muita insistência, porque eles falaram, você precisa ter uma troca com alguma criança, você precisa ter a escuta, né? Porque o nome do curso é A Vez e a Voz das Crianças, Escutas Poéticas e Antropológicas das Infâncias. Ai, que lindo, lindo. gente. Gente, ó, Adriana Friedman, maravilhosa, Uau, Josta que Baruch, encanto. são incríveis. E tem um livro, inclusive, vale muito a pena lê-lo, é fenomenal. E foi nisso, né, nesse período, observando as crianças, eles falaram, mas você precisa ouvi-las. E aí eu encontrei uma criança numa árvore e uma família subindo na árvore, porque até então todas as crianças estavam brincando nos brinquedos ali, né, no parque, mas ninguém subia na árvore. Depois eu descobri que é porque é proibido. Por que será, Por que né? será? Mas encontrei essa família e pedi pra conversar. E aí essa criança começou a me contar toda uma narrativa de um monstro que habitava a árvore, que tinha olhos vermelhos. E aí eu gravei toda essa fala. E a partir disso eu criei uma história infantil, não, ilustrada, tudo. E minha pesquisa foi com base nisso. E daí, eu já estava, né, atuando como professora nessa escola. E aí eu comecei a pensar, falei, nossa, mas eu queria algo para além, né? Eu queria algo que tivesse um pouco a minha cara e que eu pudesse, de fato, viver aquilo que eu acredito, sem ter tanto essa parte dessa responsabilidade pedagógica da escola, né? De cronograma, de prazo, né? Então, foi nesse caminho e aí nasceu esse sonho. Criei a página do Ateliê Inventária, inicialmente só para compartilhar as minhas vivências, o que eu fazia na escola, até que chegou a hora que já estava em uma outra escola, comecei a trabalhar meio período, e aí meu noivo, que é meu sócio, foi quem deu aquele empurrão de, acho que é o momento. Tá E vendo, aí, gente? Ó, mais uma vez, Mais né? uma vez. Namorado e marido de professora, é uma carreira promissora, viu? Dá muito certo. E aí você continua conciliando, né? Não, na verdade, eu até ano passado ficava meio período numa escola aqui próximo, inclusive em Santana de Parnaíba, e no meio período da tarde eu ia pro ateliê. Então a gente tem uma pessoa com a gente, né, a Malu, que trabalha maravilhosa, assim, uma super parceira. Então ela que abriu o ateliê, eu saía meio de meia da escola, ia correndo, ficava lá no ateliê até 18, 19, né, sábado, domingo, quando precisasse. Mas esse ano a gente iniciou com o período da manhã e da tarde também. Então, Uau. estamos aí Ai, integralmente. Que maravilha, que maravilha. Você falou aí da página do Instagram, eu acompanho. Então sou suspeita, né, de falar, preciso conhecer lá ainda. A gente vai, Por vamos favor. já marcar. Eu acompanho e aí eu vejo o trabalho maravilhoso, assim, essa questão do contraturno, as férias, né, porque é uma luta pro pai, né, tirar as crianças das telas, nas férias, do tédio, então é um espaço maravilhoso. Aí você pode contar aí pra gente como é que funciona o serviço de vocês, que eu sei que tem várias atividades. Tem o contraturno, tem férias, tem o individual, fala um pouquinho pra gente. A gente começou com o contraturno, era o nosso foco principal, né? De uma forma das crianças, a gente sabe que muitas escolas, principalmente a partir do ensino fundamental, já não atendem mais a demanda do período integral, né? Então, até as públicas mesmo em Barueri todas são meio período. Sim. Então, as famílias tinham uma demanda de um tempo que eu preciso deixar os meus filhos em algum lugar, em um espaço de confiança, e o nosso desejo era isso, disseminar e compartilhar ainda mais essa chama da arte, né, dessas múltiplas linguagens e maneiras de se expressar e longe das telas. Então, esse era um dos nossos princípios. Então, o nosso primeiro serviço, de fato, foi o Clube de Férias, porque nós abrimos o ateliê em dezembro, mas começamos os serviços em janeiro. Então, o Clube de Férias, a gente tem muita flexibilidade, tanto no clube quanto no contraturno. Então, o clube acontece no período de janeiro e de julho, e as famílias podem contratar uma semana, o mês inteiro, e a gente tem flexibilidade na frequência também. Então, eu não quero todos os dias. Porque o que acontece aqui na região, muitas escolas que oferecem o clube de férias, ou você fecha o mês todos os dias da semana, ou você não fecha, né? E às vezes é uma época que a família consegue pegar só uma semana de férias para curtir, então não quero todos os dias, então a gente fez toda uma sondagem inicial ali, né, uma pesquisa da região, e a gente foi entendendo essa necessidade. Então a gente tem essa flexibilidade de 1 a 5 vezes na semana,
o clube, a gente tem uma rotatividade maior de crianças, justamente por conta dessa flexibilidade. Já o contraturno são planos fixos, porém com a mesma questão. Pode ser de 1 a 5 vezes na semana, e as crianças ficam ou no período da manhã, das 8 ao meio-dia, ou no período da tarde, das 13 às 18. Então, a gente oferece lanche, né? A gente trabalha muito essa questão. Desenho, a pintura, as manualidades, a modelagem com a argila. E a gente apresentar diferentes possibilidades, né? O desenho tá para além da folha sulfite, do lápis grafite, do lápis de cor. Né? E quantas outras possibilidades materiais existem para as crianças experimentarem, misturarem e ter esse tempo mesmo de criar, de imaginar e de ter trocas, encontros e muito afeto, né? Essa, para mim, é uma dos nossos princípios. E além do clube de férias e contraturno, nós temos também a oficina de aniversário, então... Ai, que legal! Gente, Que coisa linda. Para crianças e adultos, tá? Ai, meu adulto Deus, também. adulto também. A gente, olha, já estou planejando o meu próximo aniversário, tá, gente? É muito gostoso, assim, na oficina de aniversário. Então, as crianças são apenas as crianças, né? Só os pais do aniversariante que geralmente acompanham. Mas eles escolhem quais oficinas eles querem vivenciar. As crianças ajudam a preparar a decoração da festa. Tem um Que tempo coisa também pra linda. gente sentar junto à mesa e partilhar. Não, são momentos que não tem preço, né? Paloma, agora eu gostaria que você explicasse pra gente, porque assim, não é tão disseminada essa questão do ateliê. Ateliê eu acho que todos nós conhecemos, mas a gente tem uma visão de ateliê no Brasil, que é mais daquele ateliê de costura, ou daquele ateliê mais voltado para uma arte mais específica, né? Então, numa pintura mais, né? Pelo menos no início, quando eu pensava em ateliê, é aquela coisa abstrata, que tinha aquele monte de tinta, canalete em todo lugar, né? E explicar para nós, assim, né? Baseado nessa abordagem que a gente está aprendendo muito sobre ela. Eu acho que a abordagem Rediana, a abordagem Pickler, eu acho que a gente ainda está consumindo e aprendendo muito com essas novas abordagens dentro das pedagogias participativas. Qual é o papel do ateliê na educação infantil? Né? Porque, assim, você tem a parte do ateliê, né, que é específico, mas tem escolas que já estão dentro da abordagem que tem o ateliê incorporado dentro desse processo. Então, explicar pra gente e o papel específico desse profissional, que é novidade aqui, que é muito disseminado, acho que na Itália, na Argentina tem alguns, mas aqui ainda é muito novidade, então eu acho muito chique quando falo que ela é atelierista, gente. Então, assim, o que um atelierista faz e qual que é esse papel, né, pra inspirar? Não é um professor de arte, tem diferença? Então, por exemplo, um professor que é formado em arte, tem a graduação, e o atelierista, assim, como que funciona essa? Às vezes eu não me sinto tão nesse direito de me colocar como atelierista, mas eu sei que eu vivencio isso, então com muito orgulho tento me colocar nesse papel. O atelierista, ele vem justamente para transformar essa visão do professor de artes, não que seja mais ou menos que outro. Eu acho que isso é uma questão que está dentro de um problema, né, político e de toda uma estrutura nessa parte educacional, de como é feito esse currículo, de como é pensado a educação, né, no dia a dia. Então, acho que vem nessa transformação de dar valor para outras áreas, né? Então, uma coisa que a gente até estava conversando aqui nos bastidores foi essa parte justamente de como a educação artística, né, a aula de artes acontece nas escolas. É uma vez na semana, é uma coisa que é vista. Geralmente ela acontece às sextas-feiras, que já é um período que as crianças já estão mais cansadas, né, os adolescentes também. Então, sexta é um dia mais livre, é o dia do brinquedo, é o dia da fantasia, é o dia da educação física. É aquele dia que é para ser legal, né? E eu lembro, assim, de uma experiência minha no ensino médio, que nós tínhamos aula pré e pós-aula, né? Estudei no ensino técnico integrado ao médio. Então, a gente tinha aula antes do horário e era justamente na sexta-feira, a pré-aula, que começava meio-dia e pouco, era a aula de artes. Então, praticamente ninguém dava valor. Não tinha muita presença. Eu lembro que o professor estava sempre tão entregue, mas os alunos não estavam envolvidos porque era uma coisa muito desconectada da nossa realidade. Era uma aula para falar sobre um artista, sobre uma técnica, você vivencia uma proposta ali, né, um desenho, acabou. Depois você não enxerga mais aquilo em nada do seu cotidiano. Sim. Enquanto você vê a aula de matemática, de português,
com uma hipervalorização de que tem que ter todos os dias da semana, 2 aulas, né, às vezes dentro de um mesmo dia. E por que a aula de artes não tem esse mesmo lugar? Né? Então, quando a gente fala lá de Régio, é justamente um resgate daquilo que nos foi roubado na nossa infância. Né? Eles falam, das 100 linguagens que tínhamos, nos roubaram 99. Então, a gente nasce criador, né? A gente tem uma potência criativa, tanto nessa parte de desenho, de transformar as coisas no nosso entorno, de enxergar as coisas fora da caixa, mas quando a gente chega no ensino fundamental, principalmente, é cada vez mais encaixotando para virar uma forma, né? Todo mundo tem que ser igual. Então, acho que o atelierista vem para revolucionar isso. Então, a maioria dos atelieristas tem uma formação em artes visuais, de fato. Então, tem essa base toda teórica, né, com uma fundamentação, mas ele vai ressignificando isso, conectando com esse contexto do entorno das crianças. Então, é muito trabalhada a questão dos projetos, das pesquisas. Então, quando eu trago um olhar para a natureza, né, a gente está, por exemplo, pesquisando as raízes. Essas raízes, de que maneiras elas aparecem para além da raiz de uma planta? Né? Quando a gente olha para as nossas veias, para a digital, né, das nossas mãos, para o tronco de uma árvore. Quando a gente olha uma cidade, né, um mapa visto de cima, você consegue enxergar essas mesmas conexões. Então, o atelierista ele vai tendo essa visão de ressignificar e de trazer outras formas de você olhar e também de se expressar com aquilo, né? Então, em um momento eu vou trazer a pintura com guache, em outro momento com aquarela, com o desenho com as canetinhas. Será que eu também posso desenhar com as linhas, né? Com um barbante? Então, acho que vai nesse caminho, sabe? De pensar outras maneiras e trazer outras formas de se expressar e de enxergar o mundo também. Sim, uau, que lindo. Ai, maravilhoso. Tô aqui, ó, vidrada. Ai, gente, a gente tá amando. Não esqueçam, quem tá acompanhando, curte, comenta, interage com a gente. Depois a gente responde vocês lá no Instagram, né? Vamos postar depois as redes da Paloma. Acompanha a gente, eu tô amando. É lindo. E pegando esse gancho, eu acredito que essa reflexão ela é muito importante, né? Porque a gente sempre tem essa ideia do professor especialista, né? E aí, assim, eu e a Fátima, a gente sempre puxa a sardinha pro nosso professor especialista. Eu me identifiquei muito na educação física. Mas assim, nós temos parceiras que são de arte, inclusive um beijo pro Deusânia, que é uma professora de arte magnífica que a gente tem na nossa escola, lá no nosso município. E que justamente é essa visão que eu acho que a gente está tentando romper nesse professor de arte artesão, né? Que ele é o que tem as habilidades manuais, né? Que é esse dom das atividades manuais. E que ele serve lá para decorar a escola, que ele serve para, né, ser a Fátima usou um termo que a gente usa, né? Que é a tia do brincar, a tia da massinha, a tia da arte. Tia do pintar tia do só, pintar né? só. E como tem a tia do brincar, que é da educação física. Então, assim, em alguns municípios nem existe esse profissional de arte na educação infantil. E no nosso município, acho que a gente tem um estado de privilégio, né? Porque tem um professor de arte lá. Mas eu acredito que o tempo também para esse professor é muito curto. Sim. E aí, quando a gente começa a perceber esse curto período do professor e a ideia que se dá para a arte, porque eu acho que quando você trabalha em arte, são reflexões que vão aguçando a questão da ideia da criança, né? Você trabalha um aprofundamento, porque hoje a gente está muito no raso. A gente só passa pelos conteúdos, a gente só passa pelo feed, né, da internet, a gente só vai passando. E eu acho que essa profundidade de olhar o além da superfície, eu acho que isso só um professor, não digo só no sentido de que ele é mais importante, não é juízo de valor, mas é um caminho que a arte traz, porque a arte humaniza a gente, né? Não, perfeito. Justamente a arte traz essa poesia, essa leveza da gente se permitir olhar para as coisas, né, com outros olhos, com outras possibilidades. Eu acho que essa questão que vocês trouxeram, né, do professor especialista, a gente, não só nos especialistas, mas na escola, no contexto geral, ainda existe uma educação extremamente transmissiva, onde o educador, quem está à frente, é o detentor de todo o conhecimento, e as crianças que estão ali individualmente, cada um no seu espaço, é quem recebe aquela informação. Sim. E justamente a gente precisa dar conta de um currículo gigantesco, né, pensando aí nessa parte das avaliações, todo um sistema, né, que cobra uma nota, que você precisa saber um pouco de tudo,
e você no fim não sabe de nada. Exatamente. Porque você, como você falou, passa correndo. Passa. É uma pequena informação. Não, já falei sobre esse tema, agora segue pro próximo. Quando a gente traz essa questão das linguagens, é como se a gente conectasse todas essas vivências. Então, a matemática, ela está totalmente ligada à língua portuguesa, à ciência, né, à geografia. A gente consegue entrelaçar todas essas matérias. E o que acontece é que você dá protagonismo para a criança. E o que as pessoas precisam separar é que, por exemplo, eu falo, não, eu estou criando uma criança mais autônoma, né, protagonista. É diferente de uma criança que tem total liberdade para fazer o que ela quiser. Né? Dentro dessa autonomia e desse protagonismo, existe também um limite. E o educador, o atelierista, é quem está ali para dar esse contorno, para dar esse direcionamento. Então, a gente tem essa parte da escuta de o que as crianças estão querendo saber, o que elas já sabem sobre aquele tema que eu estou trazendo e como que eu posso fomentar para a gente se aprofundar e trazer ainda mais, né? E ele vai direcionando e trazendo essas possibilidades e ouvindo essa criança, mas justamente tem esse tempo de espera, de escuta, de respiro, né? A gente vive um tempo de velocidade, né? Sim. Tudo é muito acelerado. Como você falou, o Instagram, o YouTube, a gente passa, cansei, próximo. E as crianças que já estão nascendo agora nessa era digital, a primeira coisa que eles aprendem é pegar o celular e passar, né, para o próximo vídeo. Então, quando a gente tem esse tempo de escuta, de presença e de valorização dessas linguagens, a gente traz outros caminhos para essas crianças se expressarem também, né? Você vai falando e aí vai vindo né? coisas Outras na nossa coisas. cabeça, assim, Uhum. né? De que criança nós queremos formar, né? De que adulto nós queremos, porque a conta não fecha, né? Eu converso muito com a Fátima, tipo assim, a conta não fecha. A gente quer adultos que sejam expansivos, adultos que abram empresas, adultos que sejam versáteis, adultos que tenham ali, né, uma colaboração, adultos com uma maturidade emocional muito boa. Só que a conta não fecha quando a gente olha para essa criança que vai ser adulto e a gente poda ela o tempo todo. E aqui eu acho que a gente sempre traz a questão da educação respeitosa e as pessoas confundem muito o protagonismo, o protagonismo infantil. Ou vai ser uma permissividade absurda, que é, escolhe o que você quiser, a criança coitada, né, faz o que, cria, né, e eu acho que isso é uma interpretação também muito errada, né, do construtivismo, do socioconstrutivismo, e aí acaba que, às vezes, a gente se perde muito nisso, né, dessa interpretação, porque, ok, parou a questão tradicional, agora a gente fecha essa porta, escolham crianças, né? Façam. E não é assim, né? Eu acredito que quando a gente emerge na abordagem, assim, quando a gente faz essa imersão, né? Não, faz essa imersão na abordagem, a gente começa a compreender que os contornos e os limites, eles são muito claros, né? Existe uma mediação muito firme, né? E que as pessoas acham que não, eu vou deixar lá extinta, né? E faça o que quiser. Arte abstrata com as crianças. Sim. E aí eu queria que você contasse pra gente como que funciona esse trabalho, né? Das oficinas, como que as linguagens, quais são as principais linguagens que existem dentro do ateliê. Isso é justamente no que a gente estava falando, né? Esse limite, quem estipula é o adulto. Né, a criança que está sendo formada, ela precisa de alguém que dê um contorno, porque é muita coisa para uma criança. A gente fala assim, né, às vezes, nossa, a gente já viveu 20, 30 anos, aqueles 4 ou 5 anos é a vida inteira daquela criança. E quanta coisa que a gente às vezes precisa ver para aprender, e a criança ainda não teve acesso a muita coisa desse mundo. Então, quem dá esse contorno é o adulto. Então, dentro de uma roupa que ela vai escolher, quem fala? Você pode escolher entre essa blusa e essa blusa. Hoje tá frio, não tem opção de você ir de camiseta, você vai usar um casaco. Sim. Então você pode escolher se vai ir de preto ou se vai ir de azul. Mas se você vai ir sem blusa, não é uma opção. Não é dar o closet inteiro pra criança. Qual você vai querer? Qual algodão, isso, né? Porque até a gente, é muito difícil. Quantas vezes a gente se vê ali no meio de uma situação que a gente olha e fala, pra onde eu vou agora? Então pensa se a criança, ela precisa desse contorno. E quando você fala isso, né, de cada vez mais queremos adultos criativos. Quantos cursos hoje são vendidos de desbloqueia a sua criatividade? Né? Milhares. Vamos fazer aí essa parte de socioemocional.
Vamos aprender a lidar Neuroprogramação, tá na moda, gente. Neuroprogramar a mente, né? Por que será que estamos precisando tanto, né, de reprogramação? Porque justamente na infância, que era o tempo criativo, que a criança teve a oportunidade e tinha o espaço para viver aquilo, foi tirado dela, né? Então, cada vez mais a gente precisa trazer isso. Então, quando a gente olha, né, lá no ateliê, por exemplo, as crianças têm acesso a todos os materiais, né? Então, a gente tem prateleira com tinta guache, com aquarela, com giz, e as crianças, elas têm momentos determinados para cada coisa. Então, eles vão ter um tempo livre de brincar. Então, a gente tem o espaço da construtividade, a gente tem o espaço do jogo simbólico, né, da cozinha. Temos a biblioteca, que as crianças têm acesso a uma infinidade de livros. Só que todos esses contextos, eles não têm, né, por exemplo, não é um material, um carrinho que eu só consigo brincar com o carrinho daquela maneira. Né, a gente tem materiais, né, tem madeira, a gente tem rolinho de plástico, rolinho de lã, diferentes materiais que as crianças vão construindo e criando, enxergando outras possibilidades dentro daquele material. Né, a gente está muito acostumado com materiais prontos, brinquedos de plástico, né, que tem uma vida útil curta, que uma vez eu lembro que eu vi, fala assim, por que a criança quebra o brinquedo? Porque aquele brinquedo é tão limitado na possibilidade dele, que chega um momento que para ela já não faz mais sentido. Então eu quero enxergar o que tem dentro dele. O que será que eu ainda consigo fazer? Né? Então quando eu trago uma madeira, né, um tronco, um toquinho, eu vou conectando aqueles materiais, eles criam muitos caminhos, muitas possibilidades. Então as crianças também enxergam isso e elas sabem. Então eles vão chegar, eles vão ter um tempo para circular. Eu posso escolher fazer uma pintura, mas a gente também vai ter o tempo que as crianças vão ajudar a organizar um lanche, que vão se sentar à mesa, que a gente vai trocar, a gente vai organizar. Depois a gente vai para o momento da história, então a gente faz essa leitura coletiva. E depois tem geralmente uma proposta mais direcionada. Então, a gente traz essas linguagens nesses momentos. Então, por que as crianças têm acesso livre a esses materiais? Porque em um determinado momento a gente ensinou para ela como usá-lo. Né? Então, um pincel. Ela não vai usar o pincel para sair batendo em qualquer coisa, porque muitas vezes alguém fala assim, nossa, se meu filho for no seu espaço, ele vai quebrar tudo. Ele vai ficar enlouquecido. E como as pessoas também limitam a potência das crianças de que elas são capazes de se organizar, de saber cuidar de algo. E isso tá no adulto. No adulto que vai dar esse limite e que vai mostrar. A tinta pode ser usada dessa maneira. Né? Eu posso misturar o guache desse jeito. O guache combina com... Eu posso usar com um lápis. Mas será que eu consigo usar o guache e depois passar a canetinha em cima? Então a gente vai trazendo esses limites para as crianças e isso dá essa autonomia para que eles possam fazer escolhas, né, do que eu quero fazer em determinado momento. Maravilhoso, né, Paloma? São diversas possibilidades, diversas atividades, né? A gente consegue ver, é pura pedagogia afetuosa mesmo, né? Parece mágica, maravilhoso. E aí você falou várias coisas que eles conseguem fazer lá. E aí tem alguma coisa que eles amam mais de oficina? Nossa, tem muita coisa, né? Eu já fiquei aqui imaginando. Qual que é a principal oficina? Principal. Que eles mais gostam? É muito relativo, assim, é muito legal ver os grupos. Né, vou até dar um exemplo assim, um pouco fora dessa pergunta, mas é porque, por exemplo, a gente tem trabalhado muito essa pesquisa desse olhar para a natureza. Então a gente tem trazido as plantas, as raízes, e a gente traz num campo da observação. Então a gente coloca numa mesa de luz, que traz essa visibilidade, né? Se eu olhar olho nu aqui, no escuro, será que eu enxergo da mesma maneira que eu olhar com uma luz sobreposta naquilo? Né? Então a gente tem trazido esse olhar com a lupa, com o microscópio. Então, a gente também vai ampliando essas possibilidades de olhar. Como eu posso olhar? O microscópio digital me dá uma visibilidade completamente diferente. Eles enlouquecem quando vê o cabelo deles, não assim, é muito... E até nós adultos, a gente adora, né? Quando a gente vai lá ver o nosso cabelo, a nossa pele, né? É muito gostoso. Então, esses dias nós fizemos um momento justamente de dividir o grupo. Fui com 4 crianças, né? Então, um grupo estava vivenciando outras coisas, um tempo que eles estavam escolhendo o que fazer. E essas 4 crianças vieram comigo fazer essa observação. E eles ficaram muito nesse campo, de fato, de olhar e de comparar. Nossa, parece com a escama de um lagarto. Parece com... Nananã. E um outro grupo foi para um caminho oposto. Eles pegaram e começaram... a gente podia picar e ver se vai sair tinta.
Vê se vai sair cor. E se a gente criar um anticósmico? Um anticósmico, um perfume que ia ser vendido. E aí eles pegaram pilão, a gente pegou água, álcool de cereais. As crianças começaram ali a triturar e ver essa extração do pigmento. Então é isso, quando a gente tem esse tempo dessa escuta com as crianças, a gente vê que elas vão para caminhos diferentes. Então, justamente por isso que eu não consigo às vezes dizer o que eles mais amam. Imagino. E é muito de fases, então a gente teve uma época que eles estavam muito ligados à manualidade. Eu falo que minhas crianças são senhores de 5 anos e 7. Eu tenho um aluno que inclusive fez de crochê um top inteiro, sem cropped. Então a gente faz ali bolsinhas, eles começam, e é muito legal que a gente às vezes ensina uma técnica, uma receita, né? Ah, vou fazer o ponto alto. Depois eles começam a criar outras formas. O que eu posso criar, né? O que eu posso fazer de crochê sem seguir uma receita? Eles vão criando a própria. Então teve uma época que eles estavam muito nas manualidades. Crochê, tricô de dedos, o bordado. Agora a gente está fazendo muito fuxico. E quando a gente fala das manualidades, por exemplo, é um resgate da ancestralidade de uma coisa que está sendo apagada, né? Quantas costureiras a gente conhece hoje? São idosas que, né, estão cada vez mais, infelizmente, deixando esse mundo e que esse legado está sendo apagado. Porque quase ninguém tem interesse hoje de saber, de aprender, né? Hoje em dia tem tantas máquinas que fazem por nós. Então, o ateliê vem nesse intuito também, desse resgate e de manter viva uma cultura tão forte, né? Que acontece não só no Brasil, mas no mundo. Então, a argila também a gente apresenta técnicas e as crianças também podem modelar livremente. Às vezes a gente vai trazer uma inspiração de um artista, né? Agora mesmo, nessa fase de festa junina, a gente está trazendo aí o mestre Vitalino, né? A cidade de Caruaru, conhecer um pouco mais sobre o forró, sobre tantas marcas, né, da cultura. Melhor época, gente. Melhor época. Falei, gente, em que trabalho? Que às 2:30 vocês vão estar brincando de bingo com as crianças. Ai, que delícia! Então é muito relativo, né? Os jogos. Então vai muito dos pequenos grupos. E esse é um ponto do trabalho com a arte, com o ateliê e das pedagogias participativas. Né? Quando a gente estava até falando antes sobre essa questão, né? Contexto, proposta e atividade. A gente está acostumado com o formato de escola em que, agora é o momento da atividade. Parem tudo que vocês estão fazendo, vai todo mundo sentar aqui, vai todo mundo ouvir a professora e agora todo mundo pode fazer. E é sempre todo mundo junto, ao mesmo tempo, e que a criança não tem espaço e protagonismo nenhum naquilo. E aí, quando uma criança está fazendo uma pintura e ela termina em 5 minutos, ela já ganha um destaque de que, olha, ela terminou primeiro. Inteligente, né? Nossa, que inteligente. Ou, nossa, fez de qualquer jeito, respondeu de qualquer coisa. Vai ela fazer de novo, né? E uma criança que leva um tempo maior, ela ganha um destaque também. Quando a gente trabalha nesse contexto, né, nesse lugar que são os pequenos grupos, a gente consegue dar mais tempo para que as crianças vivenciem aquilo com aquilo que é delas, né? Eu não estou destacando se um é melhor que o outro, se o outro é mais rápido que o outro. Elas vão naquilo que elas têm interesse. Então, no momento livre, as crianças escolhem se elas estão com mais interesse, se elas querem mais um jogo, se elas querem desenhar, se elas querem pintar. E muitas vezes eles vão se agrupando, né? Eu gosto mais daquilo, fulano também gosta. E tem esse encontro, esse tempo de escuta. Então, isso também é um outro jeito de enxergar a educação e de fazer a educação. A gente sabe que numa escola pública, né, às vezes é um desafio muito maior. É um número muito grande de crianças dentro de uma sala para um professor. Como que eu divido o grupo? Mas existe, é possível. É possível, gente. É possível porque eu trabalhava em pequenos grupos no meu maternal. E super funcionava. E a gente percebe que o tempo da criança, né, vira melhor. Cada um tem seu jeitinho, a sua forma de realizar aquilo. E aí eu percebi que tinha uns que ficavam mais em um grupo, outros aderiam ao outro, os grupos iam mudando, eles iam se construindo ao longo do processo. Então, eu acho que super é válido, né, a gente possibilitar esses espaços que as crianças também formem pequenos grupos, né. Talvez não dá para ser um grupo extremamente direcionado, mas se você colocar ambientes ali propositores, né, talvez esses desafios da sala melhore, né, mude, né, na sala de aula. Que é o que a gente fala nessas pedagogias participativas, que é o espaço como um terceiro educador. Eu já ia falar sobre isso, olha, que maravilhosa, que sintonia.
Porque você já falou aí, né, sobre a diferença da sala de aula comum, né? Malaguzzi dizia que o espaço é o terceiro educador. Aí, como a estrutura física do ateliê lá, como é a forma da criança aprender diferente da sala comum, né? Exato. Mas dentro, o que as pessoas às vezes acham é que eu só posso viver essa pedagogia se a minha escola tiver um ateliê. E a gente sabe que é difícil. Como que você mexe numa estrutura que está posta há tantos anos e que muitas vezes não vai ter uma verba suficiente para aquilo? A gente sabe, é professor tirando dinheiro do bolso para conseguir fazer algo diferente. Né? Então a gente precisa pensar dentro do que é possível ali no entorno. Então, eu tenho mesas na minha sala. A disposição, a forma que eu organizo essas mesas já muda tudo. Né? Se eu não estou enfileirada, uma criança atrás da outra, uma do lado da outra, cada um no seu espaço, se eu preparo essa mesa, junto 4 mesas, coloco as crianças em volta, isso já é uma forma de transformar aquele espaço. Se eu tiro, não, tudo é aqui, o adulto que tem acesso àquele material. Fica tudo nas prateleiras altas, dentro de caixa, que ninguém enxerga nada. Se eu começo a descer esses materiais, coloco caixas transparentes, coloco na visão das crianças, apresento para elas aqueles materiais e dou oportunidade para elas tocarem, usarem, isso já transforma também. E a gente consegue envolver as crianças no nosso dia a dia nessa ajuda. Né? Uma vez eu até lá no Instagram eu postei um vídeo sobre isso, que teve uma criança que me falou assim, nossa, eu me sinto muito mais útil aqui do que na minha casa. Olha, ai meu Deus, tocante, isso é de... né? Ai. E eu lembro assim que a mãe até me mandou assim, foi meu filho que falou isso, né? Porque eu guardo tudo nas caixas em cima do guarda-roupa, né? E assim, a criança às vezes ela só quer que você fale assim, você pode pegar esse copo aqui pra mim, por favor? Eles amam. Você pode me ajudar a pôr a mesa, né? E é esse tempo de estar junto, de olhar, delas participarem. Então, a gente tem na escola ali o ajudante do dia. O ajudante do dia pode ser uma criança, mas também podem ser mais de uma. Né? Então, vamos pensar juntos? E se amanhã um grupo vai ter a massinha, outro grupo... Isso vai transformando e vai trazendo essa atmosfera do ateliê. A gente não precisa ficar numa utopia que nós vamos nos tornar Reggio Emília, Fabulinos, né, ou escolas que a gente conhece aqui na nossa região que são grandiosas, que têm uma infinidade de materiais, sendo que a gente está longe às vezes daquele contexto, né, daquela realidade. Então, por exemplo, hoje a gente pode, né, comprar muitas coisas. Eu falo que eu me realizo, a minha criança interior se realiza no ateliê, podendo comprar coisas que às vezes eu não tive acesso, né, lá atrás. Mas, por exemplo, a gente tem muito uma parceria com pessoas, com amigos. Eu tenho a sogra e a cunhada de uma amiga minha, que é costureira e que, assim, ela guarda botões pra mim, rolinhos de retalhos também, muito útil. Retalho. A avó de um aluno falou assim, nossa, lá no ateliê não vai ajudar? Inclusive, os fuxicos que estamos fazendo são com esses retalhos. Então, a gente ia olhando pra esse entorno embaixo lá do ateliê, no térreo, né? Tem uma empresa que é uma distribuidora de alimentos, e a gente começou a ver que eles tiravam muitas caixas de papelão. E aí vai uma pessoa da reciclagem todo dia, e eu entrei em contato com ele, olha, será que vocês conseguem me ajudar? Ele, agora! Ele tirou foto de todas as caixas, você me fala se você quer mole, mais durinha, sonho, grande, gente. pequena, aberta, fechada. Desci lá, peguei caixa de papelão. Então é possível, né? A gente tem que olhar para as coisas, né? Para um rolinho de papel e ver o que tem para além dele. Quais possibilidades mudar que ele a visão traz. do material, né? A estética, né? Tem muitas possibilidades mesmo, né? E a gente tem a opção também na escola de repente envolver a comunidade, né? A gente tem pais, muitos parceiros que agora mesmo a gente tá com o projeto Horta, leva terra pra gente, leva material, dá pra fazer de repente, sei lá, um ateliê móvel possível? Exatamente. Não tem um ponto específico, né? E até fazer um convite para essas famílias para envolver essa comunidade. Então, quando eu sei que tem uma mãe que faz um crochê, por que eu não posso trazer ela? Às vezes não vai ser para ela ensinar. Às vezes vai ser uma roda de histórias que eu vou estar contando a história e ela vai estar crochetando ali no lado. Porque isso já gera um olhar curioso da criança de querer conhecer mais sobre aquilo. Porque o que a gente também confunde muito é achar que se eu colocar aqui na mesa a criança vai se interessar. Às vezes se eu jogar um monte de tinta aqui, você não vai nem saber o que fazer, por onde eu começo. Agora, se eu organizo as tintas numa paleta de cores, se eu trago uma imagem de referência, se eu posiciono os pincéis, se eu te dou papéis de diferentes tamanhos, isso te dá um outro olhar, né? Eu, por exemplo, eu cheguei aqui
tinha uma mesa posta com café, vocês já tinham organizado tudo. Você sente o acolhimento naquela recepção, né? No cuidado. E isso é o que a gente tem que pensar para as crianças. Por que para um adulto eu preparo uma mesa para recebê-lo, mas para a criança ela chega, a sala tá de qualquer jeito, sentem aí que eu vou escrever na lousa. Às vezes é 5 minutos do nosso dia que a gente tira para chegar, a lousa já vai estar com a rotina escrita. Eu vou colocar às vezes uma flor, um cheirinho na sala, na mesa daquela criança. São pequenos atos e cuidados que a gente traz essa sensibilidade e traz para a criança esse desejo de conhecer e de vivenciar esse ateliê. Pequenos detalhes faz total diferença, né? E o respeito, né? Porque é muito bom a gente se sentir acolhido. E aprender quando você é acolhido, eu acho que é muito interessante, né? Eu tive uma experiência na época a minha coordenadora, né? Ela chegou com uma proposta pra gente trabalhar a sopa. A gente tava num projeto de alimentação. E aí eu lembro que eu pedi pra cada criança trazer um legume, para oferecer o legume. Nem lembro se tava nessa época, amiga, da sopa de pedra. E aí, inspirado na Paloma, porque a gente, né, que não, a gente é meio conterrânea, assim, de propostas, daí ela trouxe, e aí, você realizou isso na sua realidade de escola, e eu realizei na minha. E aí, eu pedi pra cada um trazer, então, um trouxe cebola, outro trouxe batata, outro trouxe não sei o quê, e aí a gente picou com eles, né, ali, e aí forramos, amigas, aí a gente conversou com a equipe da cozinha, com o que eles tinham picado, do jeito que eles tinham feito. A gente pediu pra cozinhar. E aí oferecemos a sopa pra eles na sala, com a mesa arrumadinha. Eles que colocaram lá o tecido, enfim, montaram. E aí, depois, se tornou tão inesquecível que, assim, a melhor sopa que eu tomei na minha vida, gente, era uma sopa de caldinho, assim, de batata. Mas era a melhor sopa que eles tomaram. Tipo, eles ofereceram, aí chegou uma avó e eles queriam oferecer a sopa, deu uma panelinha, assim, gente. Mas eles queriam oferecer essa sopa pra tudo. Então, assim, é tão legal quando as crianças participam, porque elas se sentem parte, né? Eu acho que é mais do que o espaço, é sobre pessoas que acreditam. Porque o espaço por si, né, como educador, o espaço por si, ele precisa de pessoas que acreditem naquele espaço e vejam as potências. Eu sempre brinco que quando eu estava em sala, né, que agora eu estou como coordenadora, mas quando eu estou em sala, o meu ateliê é o quintal. Então, assim, lá no quintal é onde eu faço tudo, é onde eles pesquisam, onde eles pegam as folhas, e aí a gente vai construindo. Então, a sala de aula é muito importante, né, para as crianças, mas a minha vivência maior com eles é fora. Então, lá a gente tem um espaço maravilhoso na minha escola, assim, tem muita grama, tem muita árvore, né, e aí lá fora é o momento onde eu acontecia. Então, pra minha realidade, né, então eu falava, eu tenho ciricutico, gente, eu não consigo muito ficar dentro da sala, assim, o dia que eu não saio, eu não tô bem, entendeu? E as crianças já seguem esse ritmo, né, porque não é sobre o espaço, né, eu acho que o que você trouxe é sobre pessoas. A Fá também lá, todo dia é uma proposta diferente lá fora. Área externa. Tem grama também lá, né? Tem bastante grama, é plano, é enorme, eles usam parte do estacionamento lá atrás, exploram bastante, eu amo. E como precisa, né, como você falou, as crianças seguem o ritmo. Porque quando, assim, eu só vou uma vez na semana, durante 30 minutos, quando as crianças saem, elas estão enlouquecidas, que elas precisam viver cada momento. Tudo. Eu tô 30 minutos, tá, gente? Então, assim, pelo amor de Deus, agora, né? quando eu trago isso pro contexto do dia a dia, elas têm outro corpo, né? Elas vão preparadas, é um tempo. E isso a sopa de pedra, eu sou muito fã, eu sempre trago Pedro Malas Artes. É maravilhoso, né? Ai, gente, trabalhem aí, viu? A gente vai deixar aqui embaixo a história da sopa de pedra. Fica uma dica aí pra vocês trabalharem com as crianças. Vale muito. E o que eu acho lindo, e é uma parte de Régio muito forte, que é envolver toda a escola. A escola, ela é vista como um ateliê, né? Todos os espaços, a cozinha. Lá, inclusive, né, eu não tive oportunidade de ir ainda, mas Raquel... Mas em breve irá, em breve. Se preparem, viu, pessoal de Reggio Emília, que Paloma está chegando, hein? Mas, né, praticamente todos os espaços têm vidro, porque a cozinha e um espaço que as crianças estão conectados, então as crianças conseguem enxergar o preparo do alimento, tem uma valorização daquele profissional que está preparando, né? Então, de acolhê-lo também. E isso é possível dentro da escola. Quantas vezes a gente pensa, as meninas da cozinha que preparam todos os dias aquele alimento, pensando na criança, no educador que vai comer. E quantas vezes elas estão ali tristes.
apagadas porque não são vistas. E quando eu lembro, assim, de muitas vezes que eu falava assim, né, pra a cozinheira da escola que eu trabalhava, ai, você faz aquele pãozinho hoje com a gente? Você ensina a receita pra gente? A alegria que ela ia, já preparada com a touca, e aquilo de passar uma coisa que é dela, né, que às vezes ela aprendeu com a mãe, com a avó, e poder mostrar para as crianças como ela prepara. Porque hoje em dia a gente sabe, né, tudo tá no mercado. Sim. Eu vou, tudo é fast food, é aplicativo de delivery, tudo é fácil, né? Agora, você olhar para esse preparo, e essa parte das manualidades também que a gente falou, é entender que as coisas levam tempo, que nem sempre a receita vai dar certo. Um pão que eu faço no calor não é o mesmo pão que eu faço no frio, né? O tempo de espera para ele crescer é diferente. Então, quando a gente trabalha essas linguagens, esse ateliê envolve essa comunidade, que faz, porque a escola só acontece se tem cada um daqueles profissionais. Tá para além do gestor, tá para além do professor. Se não tem a limpeza, se não tem a cozinha, não, a escola não acontece. Então, a gente precisa envolver e dar voz também para esses profissionais que estão ali, porque isso é o que faz essa escola se tornar um grande ateliê. Né? Ai, gente, eu quero mandar um beijo pra minha equipe lá da minha escola. Porque vocês são maravilhosas, viu? Mas são maravilhosas. E as meninas lá, por exemplo, eu tava, ontem mesmo, né, eu tava conversando porque a gente tá recebendo uma bebê, e ela tá se adaptando também a cultura, e daí eu tive essa conversa na cozinha, mas não, pode deixar com a gente, elas lá, pode deixar que a gente vai fazer uma outra estratégia, e a gente vai oferecer de um outro jeito, e aí a gente tá lá com uma união, assim, né, então assim, o dia que eles não comem, a gente fala, tia Celinha, fulana, aí ele fala, come, meu amor, que eu fiz com tanto amor pra você, menina, eles batem um pratão, porque quem que não vai comer a comida maravilhosa da tia, da cozinha? É o afeto, né, gente? Afeto. Quando alguém fala assim, ai, do que te lembra a sua infância? Muitas vezes vem um cheiro, um sabor, né? Você fala assim, nossa, é cheiro de casa de vó. Às vezes é a comida, e assim, é o lugar de encontro. Por isso que a gente também fala muito desse sentar à mesa, de poder olhar um pro outro. Porque hoje em dia é tela. Tudo que a gente tá fazendo é o celular na mão, uma correria. Agora, a diferença da gente estar aqui, olho no olho, de poder conversar, de poder trocar, quantas coisas surgem dessas oportunidades, e muitas vezes a oportunidade que tem é em volta da mesa, com aquela comida afetiva, né? Ai, amiga, eu tô lembrando da sua tradição do pimentão e do quem segue o Passos Maternos, gente, toda sexta-feira, vocês irão ver lá eu tô fazendo propaganda, tá, da minha amiga, no Instagram, que tem a noite especial, é isso? Ontem teve, a sexta da experiência, que ele faz junto comigo, ele prepara a mesa e faz comigo lá o pimentãozinho, a sardinha, o atum, tem que fazer toda sexta. E aí você falou, a gente sempre volta, né, para nossas crianças. Um detalhe lá na escola, eles voltam em casa, quer fazer receita junto, participar junto, a questão da pressa, o alimento, né, pronto. Então, assim, eles saber esperar, né, vão fazer um bolo, fazer uma receita, não é assim, ó. E nunca é o mesmo, né, eles falam assim, esse macarrão não é igual lá da escola. Ai, meu Deus, não, você não cozinha igual a minha mãe, gente, comida diferente, né. Lá no ateliê eles amam a culinária também, a gente faz muito, né. E aí nós fizemos um dia, eu falei, vamos fazer um brownie. E aí tava um tempo friozinho, aí a gente deixou aquela luz amarela, fizemos, e assim, foi uma loucura, porque a gente, às vezes é corrido, e eu fico, nossa, vai dar tudo errado. Por que eu inventei, né? Por que eu inventei de fazer isso? Coloquei lá pra assar, já tinha a mãe chegando, falei, não, espera um pouquinho, que o brownie acabou de sair do forno. Gente, essas crianças comeram, e aí virou um ritual. Antes tinha o bolo, minha sogra, né, confeiteira. Posso fazer um merchan? Claro! Olha, a gente quer esse bolo aqui, gente. A gente tá com vontade, né, Fátima? Gente, ela é aqui da região também, Luciene Simões, doces salgados. E aí ela faz um bolo de cenoura. E aí, olha, Luciene, você lembra do Café Giz e Conversa, gente, na próxima receita que você for fazer. Era pra eu ter trazido. Patrocina a gente aqui com seus bolinhos. Bolinhos. E aí, ela faz esse bolo de cenoura e geralmente uma vez na semana tem o bolo. E é muito engraçado que as crianças falam assim, mas quem que fez esse bolo? Aí, minha sogra. E aí a tradição virou o bolo da sogra. E aí foi aniversário dela e as crianças disseram, vou fazer um cartão pra sogra. Ai, aí eles fizeram o bolo da sogra. E aí o bolo dela era sempre o bolo do aniversário. Depois desse brownie, teve que virar o brownie. E aí as crianças ficaram, Paula, me dá a receita, Mas, gente, eles fazem, por exemplo, eu fiz um dia sozinha, não ficou igual. Falo, ter a mão das crianças, ter esse tá junto e correndo, fazendo, faz toda a diferença. Então, por mais desafiador que seja, por mais que a gente tente desistir, falar,
eu não vou aguentar, é muita loucura. Tentem, se arrisquem. Valem a pena, vale. Ai, tô adorando te ouvir, Paloma. E eu acho que isso também fica uma reflexão para as famílias, né? Porque, gente, a criança precisa entender que o leite não vem da caixinha. Não né? vem do mercado. Não vem do mercado, né? Não vem do cartão de crédito da mãe. O leite vem da vaca, né? E ele precisa saber que tem outros tipos de leite. Então, trazer as crianças pro processo, e eu acho que aí a gente entra num ponto importante, né? Sobre a troca de olhar. Porque a gente tá muito acostumado, né, Paloma, a olhar, e Fátima, pro final, pro produto final. Sim. Então, assim, o final ficou bom. O final desse copo é isso que eu vou dar o valor. E eu acho que a gente tá indo contra a maré, né? Eu acho que a gente vai olhar agora pra esse processo, né? Igual a Fátima falou, não é o tudo pronto, né? Essa coisa processual, porque o processo, ele acaba sendo muito mais importante do que se no final vai estar tudo lindo, perfeito, maravilhoso. Porque a gente cobra muito isso das crianças. Não, tem que isso aqui, tem que estar lindo. Nossa, tem que estar perfeito, Como os pais vão né? ver isso? Meu Deus, os pais, meu Deus, a criança tem que estar impecável. Não pode ter uma gota de tinta nessa criança, né? Gente, criança é lavável, pelo amor de Deus. Né? Vamos normalizar que crianças são laváveis. Tem que ter a roupa de ir pra escola. Aqui na escola a maioria tem uniforme, né? Mas tinha uma escola que eu trabalhei que era terra, assim, muito, né? Lama. As crianças tinham uma gaveta só de ir pra escola, porque os pais já estavam preparados. Ai, que Mas delícia, né? isso de envolver, a gente fala, né? Até os pais, assim, é nessa loucura, na correria. Gente, às vezes é um dia, né? Como você contou agora, um dia que essa criança participa da organização do café da manhã, desse preparo, que isso já muda a relação da família, né, de uma proximidade, de um vínculo, de um afeto, de você conhecer mais sobre aquela criança e potencializar o que ela pode fazer. Tudo isso, né, são pequenos detalhes que fazem. E eles levam pra vida, né, levam. E acabam corrigindo às vezes. Ah, vamos comer, ó, a TV não pode estar ligada, mesmo tá lá no quarto. A gente não come com TV. Ó, sexta é dia do cinema, vamos fazer nossa experiência. E marca pra eles as tradições, momentos de família. Ai, muito gostoso. E a criança nunca vai esquecer. E eu acho que isso ela vai levar pra vida, né? Eu acho que a gente tá no momento que... Eu acho que essa questão da cultura de paz, né? A gente fala tanto e acha que ela é meio por osmose. Eu tenho essa impressão. Mas como que a gente ensina isso, né? Como que a gente passa isso? Eu acho que fica muito claro que são nesses momentos, né? De tempo de qualidade, de escuta ativa, né? E escutar não é só com os ouvidos, é com os olhos, é com o corpo. Isso que você falou do processo, por exemplo, que é muito vivo na pedagogia, né, de Régio, é a questão da documentação. Então, quando eu olho para o processo, né, porque, por exemplo, eu trabalhei, quando era na maternal, eu lembro que as crianças eram aquela rotina de, é 30 minutos na cama elástica, 30 minutos no parquinho, 30 minutos tinha um negócio que era o pocotó, 30 minutos na massinha. É uma coisa muito rápida, que a criança não tem tempo para viver nada e tudo cronometrado. E aí chegava uma época que era acho que era culminância, se eu não me engano o nome. Aí tinha o projeto, e aí fizeram uma premiação, porque as maternais terceirizadas de Barueri não entram numa premiação que existe, que é o Professor Giz de Ouro. E aí eles criaram uma coisa só para um instituto, que pegava 3 maternais, e aí as professoras ficaram enlouquecidas, eu tenho que ganhar. E de repente começaram a fazer tudo. E era aquilo assim, eu tenho que mostrar que as pessoas têm que votar em mim, e as crianças... O que tinha da mão das crianças naquilo? Me dá sua mão aqui que eu vou colocar sua mão. Me dá aqui, né? Na prática mesmo. Vamos pôr a mão, gente. Corre pra lavar. Tadinha, né, gente? Elas não são só uma mão, gente. O que é esse sentido, essa pele, né, que tá tocando a criança? O primeiro objeto de pesquisa dela são as próprias mãos. O que a criança leva na boca? É a mão. Como que ela conhece o mundo? Tocando as coisas, sentindo. Então... eu lembro desse tempo, e hoje quando a gente olha para uma escola que tem essa documentação, que vê esse processo, ela não está pensando nesse produto final que vai ser mostrado num evento, numa premiação, que o pai tem que gostar. Ela olha para o que a criança vivenciou. Então a documentação pedagógica é você registrar através da escrita, né, de uma fotografia, de um vídeo, de uma fala que você guarda das crianças, e você entende o caminho que chegou até ali. Não é só, hoje a gente vai fazer argila, amanhã a gente vai fazer pintura e amanhã isso. Não. Todo o processo, né? Exato. Então eu vou trazer a sopa de pedra, às vezes eu vou trazer a história. No outro dia eu vou pensar, será que existe mais de um tipo de receita, mais de um tipo de sopa?
em que lugar? A sua avó Durou meses, a fio, meses, porque daí vai ramificando, né? Então, lá a gente fez um percurso um pouco diferente, porque a gente foi da onde que vem os legumes, da onde que vem a batata, a história da batata, aí transformou em outra história, e daí foi é um caminho muito profundo, muito longo, né? E a gente Existem muitos caminhos possíveis, propostas, né? Então, a gente vai trazer, né, dessas múltiplas linguagens, eu posso trazer a sopa na ilustração, né? Então, eu vou trazer o desenho desses legumes, ou da sopa pronta. A gente vai ilustrar o modo de preparo. Vamos gravar, né? Existem caminhos. Então, esse trabalho do ateliê vem justamente nessa contramão aí do que a gente sempre viveu. Por isso que a gente vai se reprogramando, se refazendo todos os dias. Não existe uma receita, né? O ateliê, como eu faço o ateliê hoje, não é a mesma forma que os ateliês de outras escolas acontecem. Isso que a gente tem que tirar esse peso, essa cobrança de que eu tenho... Coisa padrão, né? Exato, né? É muitas possibilidades, né? Ai, gente, o papo tá muito bom. Não esqueçam de seguir a gente lá no Instagram. A gente tá no Spotify, né? Segue aqui, ativa o sininho pra vocês receberem, né, novidades. E, eu tô amando, assim. Eu tô. Rádio X também, sexta-feira, às 13 horas, transmitido o nosso programa lá também. Toda sexta-feira, às 13 horas, Rádio X Alphaville, um abraço pro Décio. Um abraço pro Décio, gente. Vai ser nosso maravilhoso. Olha, eu gostaria agora de entrar na parte, né, um pouco, às vezes, até polêmica, né, da questão das abordagens, e a gente tá vivendo muito um pouco disso, porque eu e a Fátima somos do LEI, gente. Então a gente está acompanhando essa proposta gigantesca, essa política pública muito importante sobre a questão da leitura escrita na educação infantil, que parte, né, dessas pedagogias participativas. E eu queria que você contasse um pouquinho pra gente como que se estrutura a questão da leitura e da escrita dentro do ateliê. Porque as pessoas acham que, falou em ateliê, não tem letra, não tem números, tem livros, não tem escrita, é tudo por livre, né? Gente, e não é assim. Então, explicar pra gente como que você trabalha essa relação dos jogos, né, da questão da linguagem específica, né, tanto da leitura e da escrita, e como que ela se estrutura através do olhar do ateliê e dentro da abordagem, né? Porque eu acho que nós aqui estamos muito nessa fase, né, de trabalhar a questão da leitura e escrita e repensar, né, isso na escola. Eu hoje, assim, comparando, por exemplo, na escola, a gente traz esse tempo também das crianças compreenderem essa estrutura que é, né, a linguagem escrita, a língua falada. Então, a gente vai trabalhando muito essa parte da reflexão, da escuta, né, da consciência fonológica. Então, aquilo não é mais o B com A que é Bá, né? A gente parte da palavra, do todo, e vai fragmentando ela para a criança perceber que essa palavra ela é composta por partes, né, que são as sílabas, e essas sílabas, essas partes, é composta por letras. Então, a gente basicamente faz um caminho oposto, né, porque antes era, primeiro você aprende as letras, depois você aprende as sílabas, depois você aprende a juntá-las. Então, hoje, e era aquilo, né, codificar, decodificar. Era um processo muito robotizado, digamos assim, né. Então, eu venho dessa pedagogia, né, dessa alfabetização com essa consciência fonológica. Então, no ateliê em si, como as crianças justamente saem da escola e vão para lá, ou o contrário, a gente tenta não trazer também tanto esse tempo de ficar, não, vamos sentar, vamos escrever uma rotina, né? A gente quer esse tempo mesmo de respiro, mas não que ela não esteja aparecendo. Não é à toa que nós temos lá na biblioteca uma infinidade de livros, que a gente tem gibis, a gente tem livro imagem para a criança construir a própria narrativa sem precisar das palavras. Porque quando a gente olha para a alfabetização, a gente às vezes pensa que é só a alfabetização de português, de aprender a ler, aprender a escrever, ou a alfabetização matemática. Sim. E tá para além, é você ler também outros sinais que estão ali. Né? Um livro ele é composto por muitos elementos. Então, quando o autor, o escritor, né, a editora pensou no formato do livro, no tamanho, no tipo de material, no tamanho da letra, tudo isso é um jogo de elementos que compõem aquela narrativa. Então, quando a gente traz essa sensibilidade para as crianças, no momento de ler junto, eu estou alfabetizando elas, eu estou letrando elas de alguma maneira para esse olhar para o mundo. Então, a gente traz isso, por exemplo, no momento da leitura, a gente faz essa conexão de ir conversando, de ir olhando para esses elementos de... vocês repararam aqui? Ontem mesmo tem um livro que é de uma sequência da Julia Donaldson e do Axel Scheffler,
tem o Gigante Mais Elegante da Cidade, Carona na Vassoura, e aí tem um que é o livro preferido do menino sabido. E é um livro muito curioso, porque o menino começa sentado em uma poltrona, lendo um livro, e fala que ele está lendo o livro preferido. E antes de começar essa parte, tinha uma prateleira com a lombada de vários livros, uma ordem. E aí começa que ele tá um pirata no fundo do mar, nananana, 2 páginas. Quando você troca, já tá numa outra história. Quando a gente foi chegando no meio, as crianças... Uma história tá conectada na outra! Ah, Demais! Vamos voltar lá no começo. Aí eles perceberam que a ordem que tinha lá no começo dessas lombadas era a ordem dos livros que estava acontecendo. E que um livro chegava e falou assim, o pirata estava lendo o seu livro preferido. E o livro preferido do pirata era o próximo. E por que as crianças conseguem enxergar isso? Porque foi trabalhado com elas em muitos momentos. Então a gente faz leitura capitular, por exemplo. E isso a gente está trabalhando essa alfabetização. Né, do Roald Dahl. É muito fofo. E o que a gente faz? Quando a gente lê, a gente traz o desenho desses personagens, porque é um livro capitular, muitas vezes não tem ilustração, então as crianças vão criando, né, nesse imagético ali, como que é esse personagem? Achei muito legal, a gente foi modelar na argila os personagens, e aí a Senhora Raposa, eles fizeram de avental, porque eles imaginavam uma mãe preparando um jantar, né? Ai, que bonito. E não fala, no livro não traz essa explicação detalhada de como ela se veste, como ela é. Mas como as crianças conseguem perceber, enxergar esses personagens? Né? Por isso que eu sempre fui muito apaixonada por livros, que a gente vai imaginando, às vezes vem o filme e a gente fica... Mas eu não imaginei desse jeito. Nossa, a gente... revoltadíssima, né? Acabaram com o livro, tudo da minha mente, né? A gente se frustra. Frustra. Então a gente traz para as crianças também. A gente lê o livro, depois a gente assiste o filme, porque aí a gente enxerga essa narrativa por uma outra perspectiva. Então e agora nós estamos lendo As Bruxas, que também é do Roald Dahl. E aí já traz uma outra temática, né? A gente traz esse medo. E como que é acessar esse medo sem ser através de um susto, de uma coisa que me trava, né? Quando eu já tô esperando pelo medo, eu lido com ele de uma maneira diferente. Uhum. Quando eu já acessei esse medo, eu né, vou convivendo com ele de uma outra maneira. Então esse letramento, essa alfabetização também acontece nesse lugar. Então os jogos, né? Você precisa entender as regras, você precisa saber a hora de jogar. Então o dado, por exemplo, né? Decorar o número. Ou quando a gente começa a jogar com 2 dados, eu preciso conservar um número e somar com o outro. Tudo isso está acontecendo nessa brincadeira. E isso é uma coisa que tem revolucionado dentro das escolas, porque eles têm levado esse conceito, essa forma de fazer a educação também para dentro da sala de aula, que é muito possível. Muito possível. Né? Então a gente criou uma trilha, por exemplo, esses dias, e as crianças foram pensando numa história. Era um tema de floresta. E aí, quando tinha uma árvore com uma colmeia, e uma abelha te picou, volte 3 casas. Isso é alfabetização. E é isso que as pessoas não entendem, né? Eles acham que alfabetizar é só ensinar a ler. Mas eu preciso ensinar essa criança a ler o mundo. O mundo, né? Reflexão, lógica, matemática. Tem muita coisa envolvida, né? Muito. Olha, Paloma, a pergunta agora é um pouco subjetiva, né? Mas eu acho que o seu olhar melhora o nosso e os que estão aí nos ouvindo e assistindo também, né? Como que você, né? É uma pergunta que eu também me faço, a Fátima também, né? Como que nós, assim, e daí a gente vai guardar o nosso processo para ouvir você. Como que você fez esse caminho, né? Porque nós não fomos ensinadas nessa valorização do processo. A gente não foi ensinada a refletir a partir do mundo, né? A arte, né? Enfim, eu estou falando de um contexto geral, né? Salvo algumas exceções de pessoas que já vieram desse contexto mais aberto, de práticas pedagógicas mais abertas. Como que foi para você sair desse lugar, né, porque eu acho que isso deve ter sido um processo desafiador. Eu acho que quando a gente entra na pedagogia, a gente falou isso muito no nosso primeiro episódio, né, desse lugar de se fazer professor, né, das primeiras infâncias. Como que foi? Eu quero ouvir da Fá também, amiga, que eu tenho curiosidade mesmo de ouvir também de você. Como que tá sendo, né, porque eu acho que isso é todo dia, para vocês, fazer esse caminho de que eu tenho que desconstruir a forma que eu aprendi, né, e a gente tem essa metacognição de que o que eu aprendi eu vou passar, o que eu aprendi eu vou passar, para vocês terem esse novo olhar,
né? Porque eu acho que a gente meio que precisa reaprender e desaprender algumas coisas, sabe? Agora que tem o Ravi, né? Que eu acho que ela tá vivendo isso, né, que não foi nada parecido com as infâncias que a gente teve. E que eu falo que ela tem um laboratório na casa dela, né? Igual eu com meu sobrinho, ela tem o próprio laboratório dela na casa dela. Ela e o Sérgio tem lá o projeto de pesquisa deles latente. Mas como que é pra vocês isso, assim, e pro professor? Porque eu acho que isso é um conflito muito grande, sabia? Porque a gente é ensinado, é treinado a intervir, é ensinado a colocar em caixa, a gente é treinado durante 3 anos a fazer isso, a gente tem essa ideia de professor na nossa cabeça, desse tipo de professor lá na frente, no centro, e como que é se deslocar desse lugar de estar no centro para colocar a criança? E como que é isso dentro de vocês, assim? Eu quero ouvir vocês. É um desafio diário. Eu acho que o primeiro ponto é a gente ter a consciência de que a gente vai continuar errando, a gente vai falhar em muito. Às vezes a gente vai pensar uma coisa e as crianças vão mudar completamente, positiva ou negativamente, né? Às vezes a gente vai pensar uma coisa e, meu Deus, é tudo errado, né? E a gente não pode se frustrar, porque nós somos seres humanos, a gente tá testando, a gente tá se ressignificando o tempo inteiro. E eu acho que eu ainda tive a sorte, assim, de viver já uma pedagogia, né, no tempo da faculdade, que já estava se refazendo um pouco, tanto que muitas pessoas nunca ouviram falar de Régio e eu tive a oportunidade de ouvir, mesmo que brevemente, ainda na faculdade. E tive professores muito sensíveis que traziam já esse tempo de, né, ouvir as crianças. Mas, assim, para mim, o que mais fez a diferença foram as minhas buscas pessoais mesmo, de leitura, de literatura. Mas, assim, a pós-graduação, né, lá na Casa Tombada foi extraordinária. Mas a minha formação, o meu trabalho, né, como eu falei, eu trabalhei na maternal, e que era assim, era tudo EVA, o adulto que faz, que monta o painel para aquela festa, e depois desmonta daqui uma semana, as crianças nem entendem o que está vivendo naquele processo. E eu tive a oportunidade de entrar em uma escola que já tinha essa outra percepção. Então, sou muito grata, assim, vindo lá da escola Cotovia, que fica aqui em Barueri, assim, eles foi quem abriu um pouco a minha mente, né, para essa possibilidade de fazer escola. Então, foi aprendendo no dia a dia, e é nessa troca, né, de ouvir uns aos outros, de entender que nenhuma realidade é igual, porque o que acontece muito é, não, a minha escola é superior à sua, porque a gente já tem esse olhar, a sua não tá fazendo tudo errado. Não é assim. Quando a gente para ouvir o que o outro tem para dizer, como que é a realidade dele, soma muito na nossa também. Então, as parcerias que eu fui encontrando no caminho também me ajudaram nesse, né, repensar. Mas, para mim, assim, acho que o meu princípio, aquilo que me norteia, é o acolhimento. Então, quando eu tô ali presente com as crianças, ouvindo elas, o tempo inteiro eu vou me refazendo na forma de falar, na forma de propor as coisas. Então, acho que para mim ainda não foi tão difícil sair desse, porque é um desafio. O tempo inteiro a gente fala, tem hora que é tão mais fácil, parece que é tão mais fácil. Você fala, não, bacon é bar, você não tá percebendo que é esse som? Do que você ficar lá, banana, vamos ouvir que som que tá falando, banana. É um trabalho de formiguinha. Então, a gente entender que se eu ensinar hoje, amanhã eu vou ter que falar de novo. E de novo isso é na escola, na maternidade, em tudo. É a repetição, mas a repetição também de outras formas, né? Eu não preciso fazer sempre a mesma coisa do mesmo jeito. E esse lado de você se sensibilizar é você pensar outros caminhos para ensinar uma mesma coisa, né? Sair da caixa. Verdade. É isso, é desafiador, constante, diário. E essas trocas são muito importantes, né? Eu aprendo cada dia, eu tenho pessoas maravilhosas ao meu lado, né? Vocês, o contato, a maternidade, agora a possibilidade de ver, né, na coordenação pedagógica, o trabalho das meninas, o desenvolvimento das crianças. E assim, a gente se questiona mesmo, né? Igual a vivência hoje da maternidade foi diferente da minha lá atrás, né? 7 filhos, interior. Às vezes, assim, a gente vai aprendendo, e às vezes até ele fala, nossa, mamãe, eu podia ter falado assim que eu ia entender. Aí você fala, às vezes sai, né, da forma que a gente não esperava, mas é constante. E essa questão de estar aberto mesmo, né? Eu fiz de um jeito aqui, amanhã, né, vou tentar de uma melhor forma, e é isso. É desafiador constantemente, mas eu tenho pessoas maravilhosas, a gente está sempre aprendendo, estudando. Eu acho que é isso.
Ai, gente, que coisa maravilhosa. Dá vontade de sair, olha, esse papo tá Deixar a gente riquíssimo. Fica o dia né? inteiro, Eu né? acho, É, né? o Porque assunto não falta. eu tô tendo aula hoje, né? Eu tô me sentindo assim, Eu tô igual, realizada. gente. Ai, Tô Paloma, gente, é muito bom. Olha, deixem perguntas pra Paloma, que depois ela vai responder. Então, deixa as perguntinhas aqui, que se vocês têm dúvidas, né? Vamos... Faltou uma perguntinha que eu coloquei aqui, que você deixou bem claro aí como que é a forma, né, as oficinas, o trabalho maravilhoso que você tem. É questão da idade mínima. Tem um ótimo. público, a idade mínima que você atende lá, recebe? A gente começou a atender a partir dos 3 anos. Eu penso muito que essa primeiríssima infância das crianças de 0 a 3 anos, eu acho que elas ainda estão no momento de uma exploração muito desse corpo, que elas precisam de um espaço que atenda essa necessidade dela. Então hoje, né, a gente está num espaço fechado, um grande sonho é ter um quintal, mas a gente vai dentro do que é possível e já é extraordinário tudo que a gente tem vivido hoje. A gente começou com uma sala, agora nós já temos 2, né? Nós ampliamos no início desse ano. Então, por conta desses materiais, a gente trabalha muito com o vidro, os potes, né? Na altura das crianças. Então, a gente pensa que para as crianças de 0 a 3, a necessidade delas é outra. Então, por conta disso, a gente escolheu acolher a partir dos 3 anos. Mas o limite aí é o infinito, né? Então, a gente já tá programando o nosso momento aqui, que eu quero... Já gostei da ideia do aniversário, gente. Vamos lá. Se quiserem gravar um podcast lá, a gente levar mais pessoas. Tem Ai, bastante coisa. olha, vamos querer, olha. viu? Eu acho assim, Nós aceitamos. Falou, mas você não fala nada, que a gente não aceita só por Não. educação, a gente aceita Sabe de o que a gente verdade. conversa e vai pintando, fazendo uma argila. Ai, Vamos gente. pensar. Olha, Vamos pensar, podemos vamos fazer lá uma explicação sobre as argilas, porque eu tenho muitas dúvidas, viu, Legal. gente? Muitas dúvidas sobre argila, como hidratar, Uhum. né? Tem todo um É. Paranauê diferenciado esse negócio de argila, viu? Paloma, quem é de Barueri e região que quiser conhecer o Ateliê Inventari, onde fica exatamente localizado e passa só suas redes aí pra gente acompanhar todo mundo. Bom, o Instagram é Ateliê Inventari, né? E a gente tá ali chama Vila Boa Vista, a região, para algumas pessoas que devem conhecer. É bem próximo do Parque Municipal e fica atrás do Mercado São Vicente. Então, passa pelo Hospitalis, tem o Mercado São Vicente, depois o Parque Municipal. É um lugar bem acessível, até consegue estacionar lá É no de fácil mercado. acesso lá. E aí a gente consegue, por exemplo, né, tanto no Instagram ou no WhatsApp, contar um pouco mais. A gente tem um vídeo apresentando a nossa rotina, tabela de valores, mas a gente também faz visitas. Então, quero ir na semana enquanto as crianças estão lá. A gente consegue receber, geralmente no período da manhã, também após as 18. Às vezes eu abro aos sábados, faço portas abertas. Então as famílias conseguem ir com as crianças, ficar um pouquinho para conhecer. Então, só mandar lá uma mensagem, vai ser um prazer receber e apresentar para vocês. Gente, com esse sorriso, esse brilho no olhar, não tem como se encantar, né? Não tem Maravilhosa. como, maravilhosa, Paloma. Obrigada, gente. Muito obrigada. E hoje o nosso episódio fica por aqui, mas antes a gente tem um presente pra você, porque a gente tá muito chique, né? Não, gente, eu tô Então é o nosso amando. copinho Que de delícia. cafezinho, pra você lembrar do nosso Obrigada, episódio. gente. Lembra da Inesquecível, gente? primeiro podcast, como Ai, que esquece? Primeiro de muitos, Obrigada. gente, tá bom? E aí, você mamãe, você amiga, você titia, né? Dá lá um presente pro seu sobrinho, né? Pro seu filho, um day use, pra que essa criança tenha essa oportunidade, né? De experimentar aí um universo de possibilidades, né? Então, o episódio de hoje, ele vai terminar aqui. Mas o laboratório vai continuar aí dentro de você, porque a pesquisa tá dentro do nosso coração, ela não termina, né? Então, faça um pouquinho de arte hoje, né? Mas essa arte ampla, né? De aprofundamento, de não só passar o feed, mas de mergulhar aí nos conhecimentos que a gente tem, né? Então, o ateliê não é um lugar de sujeira, como é dito, não é um lugar de bagunça, é um lugar onde a infância, ela ganha forma e textura, né? Ainda mais. Obrigada, Paloma. Obrigada, Agradeço, gente, foi Paloma. incrível, vocês são maravilhosos. Parabéns, viu? Tá demais. Né? Muito Então, chique. é isso. Então, o episódio de hoje fica por aqui, né? E não deixem de curtir, compartilhar. E é isso. Um beijo, até o próximo. próxima. Tchau!